a você amigo, a você amiga. Shalom, que a paz, as misericórdias de Deus seja na tua vida. Vamos lá. Você pode dizer com essas palavras, vamos lá, repita comigo. Prova-me, me teste e eu sairei como ouro. Me joga na fornalha e eu sairei puro, mais puro e mais valioso metal, mais valiosa joia. Isso que Deus quer fazer de você hoje. Uma joia e alguém de valor. Um homem de valor, uma mulher de valor, uma criança de valor, um adolescente de valor, uma criança de valor. É isso. Essa é a mensagem do nosso Deus para o meu coração e para o seu. Para minha mente e para a sua mente. Vamos ler aqui comigo em Jó. Vamos lá? 1, 2, 3. Abriu aí? Jó, capítulo 23, versículo 10. Creio que vamos ler 3 versículos. Tudo bem? Vamos lá? Tá preparado? Tá preparada? Tá preparado para entender o que Deus quer falar com você? Como Deus quer comunicar algo novo para você hoje? Então vamos lá. E diz assim, Jó 23, capítulo e versículo 10, 11 e 12. Mas ele sabe o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Quem sabe o meu caminho? Deus, dizia Jó. Prova-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que meu alimento. Aqui faz parte de um contexto em que Jó, existiu uma reunião no céu entre os anjos e Deus, e o inimigo das nossas almas, o diabo, estava também nessa reunião. E aí Deus perguntou para ele, de onde vem? E ele disse, de andar e passear pela terra e observar. E Deus, né? Eu imagino que, eu acho que você, creio que com certeza, e eu também, queria que Deus fizesse o que fez com Jó. Né? Justificar, falar pro diabo do Jó. E o que ele falou pro diabo? Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem direito, que não se desvia para outro caminho, que desvia do mal e que não anda nos erros, que pratica a justiça. Então, já imaginou você sendo pronunciado lá no céu, pela fala de Deus, com o inimigo da sua alma, né? Essas palavras, você já imaginou? Mas enfim, faz parte aqui, essa afirmação desse capítulo 23, de uma trajetória vindo de diversas lutas e batalha que Jó estava passando. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu toda a fortuna, Jó tinha já perdido muitas coisas, né? Deus permitiu que ele fosse tocado, que ele fosse afligido, tanto no físico, como na alma, como no espírito, como no financeiro, em todas as áreas ele estava provado. Mesmo assim ele diz essas palavras. Vamos ler de novo? Mas ele sabe o meu caminho. Quem sabe? O Deus. Olha, já pensou? Ele sabia que ele tinha um caminho reto diante de Deus e Deus era testemunha dele. E de fato, Deus testificou dele para o diabo ir lá no céu. Então ele, né, tinha certeza. Prove-me e sairei como ouro. Aí Jó era corajoso. Estava passando por todas as afrontas. Em um dia só ele recebeu N mensagens negativas. E ele ainda diz essas palavras. Prova-me e eu vou sair como ouro. Me joga na fornalha, porque eu vou sair no metal mais precioso, mais rico e mais valioso do mundo. Né? E ele diz aí, prova-me. Ele já estava passando pela prova e ele ainda estava afirmando, pode me provar. Agora o interessante é que ele falava tudo isso e falou muito mais. Esse livro de Jó você deveria estudar, você deveria refletir, deveria meditar, fazer isso em oração,
né, em um momento com Deus, vai te revelar muita coisa, porque não é interessante o Jó. O Jó é um ser humano de carne e osso como nós, né? Foi escrito, ele entrou para a história, hoje estamos falando dele, mas essa palavra ela é atual, ela é viva e eficaz e ela se renova cada manhã. Ela é atual para nós hoje, no dia 23 de setembro de 2025, a quase meia-noite. Ela é atual para você agora, ela é atual para mim agora, né? O que que ela diz? Prova-me e eu sairei como ouro. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho servido. Você conhece o seu Deus? Você já falou com esse seu Deus hoje? Você já ouviu esse seu Deus hoje? Você já entendeu o comando? Na verdade, você já venceu esse dia, né? Se você está me ouvindo, significa que você já venceu o dia. Inclusive, eu vou postar essa mensagem amanhã, dia 24, né? Daqui a pouco, mas eu vou postar só amanhã cedo, após orar, ungir e abençoar essa mensagem. Então, você já venceu. E se está me ouvindo, venceu mais um dia. Então, motivos você tem. Agora, você já falou com esse seu Deus? Você já ouviu ele? Você já entendeu o que ele quer para você? Porque uma coisa ele quer para mim, outra coisa é para você. Às vezes pode ser a mesma coisa, mas nem sempre, porque fazemos parte de um corpo e olhando para a anatomia humana, a anatomia do corpo, a unha tem a sua função, o dedo tem a sua função, o coração tem a sua função, cada membro do nosso corpo tem uma função. Então, o seu chamado, muitas das vezes, não é o mesmo meu, ou do irmão A, do irmão B. De repente, numa mesma casa com 5 pessoas, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão. E isso, né, é igual cada um tem uma profissão, cada um, né, vai para uma labuta aí no dia a dia. E faz parte do show, tá? Mas Jó, ele aqui dizia, no versículo 9, prova-me e eu vou sair como ouro. Ele sabia desse Deus que ele servia. E depois no versículo 10, mas ele sabe o meu caminho. Deus sabe o meu caminho, sabe como é que eu ando. Você pode dizer assim também? Prova-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei todo o tempo o seu caminho. E não desviei dele. Sempre estive no caminho certo, no caminho da justiça, no caminho de Deus, ouvindo sua palavra, os seus preceitos, seus mandamentos, seguindo. Do preceito dos meus lábios, dos seus lábios, nunca me apartei. Sempre louvei a ele e as palavras da sua boca também prezei mais do que o meu próprio alimento. Antes de eu me alimentar fisicamente, eu me alimento de Deus. Antes de eu alimentar todas as outras áreas da minha vida, primeiro o alimento é espiritual. Era isso que Jó estava dizendo aqui. E ainda assim, e qual que era a condição do Jó nesse versículos aqui, nesse capítulo inteiro? Era uma condição provada. Ele tinha perdido os 10 filhos, ele tinha perdido toda sua riqueza, a sua fortuna, o seu status, porque ele era o homem mais rico do Oriente. E nesses momentos aqui, ainda assim, ele tinha essa convicção. Ainda assim, ele sabia e conhecia esse seu Deus. Um dia, a própria esposa dele disse, vai continuar sendo reto a esse Deus, vai continuar sendo justo a esse Deus, vai continuar seguindo esse Deus, ouvindo seus preceitos, seus mandamentos e praticando, e amaldiçoa esse Deus e morra. E o que Jó disse? Fala-se como uma louca, porque não sabe o que fala. Por acaso recebemos o bem de Deus e não podemos receber também o mal? Essa é a tamanha fé de Jó. Esse era o Jó da história da Bíblia. Vamos continuar no livreto, mas antes, porém, eu quero junto com você ler algumas coisas aqui de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, esse livrinho aqui, ó, uma benção, você devia comprar um livro desse aqui e ler também, porque esse é o que eu sempre comento, né, que não é o Deus do A do B, mas é o Deus que se revela a você, e que você deve ir a ele todo dia. Eu sirvo a Deus, mas como é que você serve a Deus se você não fala com ele, se você não ouve ele? Sem relacionamento não existe serviço, né? Não tem como você... eu amo... imagina você, né? Para um pouquinho, reflete. Você ama a sua esposa, mas se você não tem atitude de amor, né?
Ah, eu amo a minha esposa, mas eu não trago uma flor, eu não falo que a amo, eu não tenho atitudes de carinho. É como eu provo que eu amo, né? Eu falo da boca para fora, mas eu não tenho atitudes. Ah, eu amo meu pai, mas eu não faço nada para ajudá-lo. Eu amo meu filho, mas eu não, né, não tenho, né, atitudes de carinho, de amor, não ajudo na necessidade, eu não estou ali perto. Então é complicado, porque uma coisa é falar e outra é viver. E a gente precisa aprender a viver, né? Que o amor na verdade, é amor em ação, que é a caridade. E aqui vamos lá. Que o meu Salvador deve suplicar a você em vão. As lágrimas de Jesus cairão por terra? O amor de Deus não terá influência atrativa? Não acaso a misericórdia, ao tocar seu sino de prata, atrairá vocês para a festa do amor? Por que morrerá? O pecado é tão doce que você sofrerá por ele para sempre? Uma pergunta para você. Continuar pecando, continuar falhando, continuar longe do evangelho, continuar longe desse Deus. É tão doce e atrativo que você vai continuar assim pro resto da vida? Reflita. E vamos continuar na leitura. As ninharias deste mundo são tão importantes na sua avaliação que você perderá o céu e a vida eterna? Outra pergunta. Eu oro para que você buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Registrado em Isaías, capítulo 55, versículo 6. E não pense que ele irá rejeitá-lo, porque grandioso é em perdoar. Deus não vai te rejeitar nunca. E registrado em Isaías também, só que agora capítulo 55 e versículo 7. Um versículo acima do 6, né? Ó, que ele faça isto esta noite. Essa é a minha oração. Que ele te perdoa e que você reconheça que é um pecador, que você reconheça que precisa ter uma mudança de vida e que você o aceite como seu Salvador, como seu Senhor, e assim você vai ter uma vida muito melhor. Pode apostar. Eu garanto para você. Meu Deus, sinto a cena de luto. Meu coração anseia por homens agonizantes e de bom grado minha piedade reclamaria e arrebataria as tições de fogo da chama. Mas débil minha compaixão prova e só posso chorar por quem mais amo. Seu próprio braço salvador emprega e transforma essas gotas de tristeza em alegria. Esse é um dos grandes evangelistas da nossa era agora, né? 1800 e pouquinho, do nosso tempo. Né? Nós estamos em 2000, alguém que serviu ao Senhor de fato e de verdade. Senhor, faça isto, porque pode. Venha, Senhor Jesus, monte a sua carruagem. O inferno estremece com a sua majestade. O céu adora a sua presença e a terra não pode resisti-lo. Portões de bronze se abrem e barras de ferro são quebradas. Venha, conquistador, e cavalgue pelas ruas dessa cidade e pelos corações de todos nós, e eles serão todos seus. Pois que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Que Deus ordene sua bênção sobre você, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a oração de Charles Spurgeon. Essa é a minha oração. E se você selar com amém, essa é a sua oração. Lembra? Não é o Deus que alguém pregou para você. Não é o Deus do A do B, mas é o Deus que vai se revelar para você a partir de agora. Na medida que você sela com amém, na medida que você reconhece que precisa de Deus, e na medida que você se entrega aos braços do Espírito Santo. Porque quem convence não sou eu. Eu apenas sou um mensageiro. Quem convence é o Espírito Santo, através da palavra, né? Da palavra das boas novas de salvação.
E continuando aqui o livreto, né, agora do Paul Washer. Cristo levou nossos pecados na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objetivo do seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus, ser afastado de sua presença favorável e comunhão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Quer continuar pecando? Deus vai se afastar de você. Quer ter a presença de Deus? Pare de pecar e Deus vai estar com você. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Não é eu que estou dizendo, mas Isaías 59, versículo 2. Isso é palavra. Isso é evangelho. Isso é salvação. Isso é o que o Senhor Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e, em nosso lugar, foi abandonado por Deus. Por volta da 9h, 3h da tarde, às 15h do Brasil, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa de sua constante maldade. Embora esta seja uma verdade impopular, o Salmo 7, capítulo 7, versículo 11 declara: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo o que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e, muitas vezes, violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. O que quer dizer aqui? Que eu e você somos pecadores. Que eu e você não temos direito
a nada. E que eu e você deveríamos morrer no lugar de Cristo. E que eu e você deveria ser pendurado no madeiro. E que eu e você, por sermos pecador, por nossa natureza da nossa carne, ser decaída, por conta do que Adão fez, e por conta de... Eu costumo orar assim: Senhor, me perdoa, Senhor Jesus, por ter batido o prego nas suas mãos. Eu me sinto como se eu estivesse batendo os pregos, aqueles cravos, na mão de Jesus, lá na cruz do madeiro. Nos pés de Jesus, sempre quando eu cometo um pecado. Sempre quando eu sei que é pecado e ainda assim eu cometo. Eu me sinto que estou fazendo isso. Não quer dizer que eu parei de cometer pecado, mas a gente, quando aceita Jesus, e quando aceita a graça, e quando começa a viver uma vida de santidade, que é se apartar do mal, você começa a identificar e começa a se abaster. Ou seja, você começa a fazer escolhas diferentes. Você não vive mais na prática do pecado. Hoje o cristão, na medida que ele vai se convertendo, ele vai se santificando, porque sem a paz, sem a santificação, ninguém verá a Deus, né? Hebreus 12, 14, sem a paz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então você precisa procurar paz com todos, e você precisa procurar se santificar, ou seja, ver um erro e aparta dele. Faz escolhas diferentes. Então você sabe que ver pornografia é pecado, você escolhe não ver. Você sabe que mentir é pecado, você escolhe não mentir. Você sabe que roubar é pecado, você escolhe não roubar. Então é questão de escolhas. Então você vai conseguir ser santo do dia para a noite? Claro que não. Mas é de glória em glória até chegar o dia perfeito. E você não vai fazer sozinho, porque o Espírito Santo vai te capacitar a se santificar. Porque esse é o projeto de Deus para a minha e para a tua vida. Então, foi crente, tá pronto, tá preparado. Não. Entrou no processo para chegar a um dia perfeito. Para chegar a um dia, quando o Senhor tocar a trombeta, nós chegar a Deus. E tem que tomar cuidado, porque senão ele vai chegar no último dia e vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E aí você vai falar: poxa, mas eu evangelizei, eu preguei, eu louvei, eu adorei, eu fui à igreja. Mas se você continua pecando, e se você não tem um relacionamento com Deus, porque é impossível que você comece um relacionamento com Deus, que você ore, né? Que você... eu não consigo ter paz com aquela pessoa, eu não consigo gostar daquela pessoa. Se você começar a orar para aquela pessoa, pode ter certeza que a oração vai mudar esse sentimento para aquela pessoa. Você vai perdoar, porque isso é mandamento. Você vai começar a amar essa pessoa, porque você vai começar a interceder por ela, né? O que o Lucas 6,35 diz? Amai-vos os vossos inimigos e orai por todos aqueles que vos perseguem. E emprestai sem esperar nada em troca. Isso é palavra, isso é evangelho. Né? Então, se você começar a se relacionar com Deus, na intimidade, e através da palavra, oração você fala com Deus, na palavra Deus fala com você. Então, dia a dia, você vai crescendo espiritualmente e vai aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a adorar, aprendendo a dar lugar para o fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, até você, né, você vai olhando para trás, vai vendo quantas manchas, hoje mesmo eu comecei a refletir tudo isso. Quem era o Flávio no passado? Quantos erros cometeu? Altivo, arrogante, prepotente, negligente, mentiroso. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tenho vergonha de voltar a fazer as merdas que eu fazia. De falar o quanto Deus me mudou, o quanto Deus me melhorou. Isso eu não tenho vergonha, não. Eu tenho gratidão no meu coração, né? Orgulho não, mas gratidão. Porque essa glória não é minha, essa glória é do Senhor. E aqui eu estou sendo instrumento. Porque Deus muda a gente, então Deus trabalha em nós, por nós, para depois Ele trabalhar através de nós. Então, através de nós é quando eu mando essa mensagem para você, para atingir o seu coração aí, e para saber que você vai conseguir, que você vai vencer. Né? Vai vencer o pecado, vai vencer o seu eu, vai vencer o seu egoísmo, vai vencer a arrogância, vai vencer a prepotência, a soberba. Você vai vencer porque você confia num Deus que tudo pode. Então vamos continuar a leitura? E vamos aqui. Já vamos terminar por hoje. Agora a gente vai ler... Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa da sua constante maldade. Embora esta
seja uma verdade impopular. O Salmo 7:11, ou seja, ninguém propaga por aí nos jornais, né, que devido às maldades do homem que Deus se afasta, devido à maldade do homem que Deus se ira. Ninguém propaga por aí nas mídias, no Facebook, né? Às vezes tem algumas mensagens, mas não dão muito crédito e continua fazendo coisa errada. Mas Deus não é injusto, Deus ele é justo. A questão é que a gente acha que Deus, né, sempre joga na conta de Deus. A gente comete os erros, as falhas, e depois é Deus que é culpado. E isso aquele povo lá de Israel já fazia. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas das vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar sua vontade e entregar-se ao mal. Tá vendo? Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que a nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Jeremias 25:15. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isso está registrado em Mateus 26, capítulo 26, versículo 39 ao 42. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, capítulo 4 e 5. Aí às vezes eu pergunto, Jesus orava tanto, né? Jesus subia monte, Jesus jejuava, Jesus orou e sofreu, que chegou a chorar gotas de sangue. Aqui ele, pai, vai ser tão difícil beber esse cálice, né? Levar sobre as minhas costas. Ele sabia o que ele ia passar, porque ele também era Deus, ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. Ele sabia o que ele haveria de passar, mas ele, por um momento, ele orou por uma vez, orou por duas, orou por três, né? Pai, se possível, passa de mim. Mas ele sabia que não tinha outro que poderia aguentar toda essa pancada nas costas, todo esse fardo. E ele orou a primeira, orou a segunda, mas então se é da tua vontade, e na terceira ele voltou revigorado, porque Deus deu força para ele, e aí ele venceu todo o caminho do Gólgota. E aí ele foi firme, né? Quando eles pediu para ele se defender, ele não se defendeu, porque ele se entregou pelos nossos pecados, e se entregou e morreu em morte de cruz, a morte maldita, para poder resgatar você. E ele pagou todo o preço, como acabamos de ler. Toda a ira, todo o pecado nosso foi pago. Lá no tribunal de Cristo, quando você chega e, Senhor, eu reconheço o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador, Filho de Deus, e me rendo, me perdoa. Quando você fez isto, lá vai todos os seus pecados. E aí Jesus vai, opa, por esses pecados eu morri. E aí, ó, Deus cancela a sua dívida. E aí você tem uma vida nova. Acabou. Aquela vida de pecado sua já não existe mais. Agora, novidade de vida. Agora você vai ter uma nova vida, como um bebê recém-nascido, que vai começar a receber o leite racional e vai se alimentando, até chegar a dia perfeito. Então, é
o processo da salvação, tá? E por hoje a gente paramos, amanhã a gente continua, se Deus nos permitir mais um dia, né? Se Ele não permitir, nós vamos se ver lá na glória, tá? Se arrependa, em nome de Jesus, aceite, fala, Senhor Jesus, eu já passei um bocadinho, já sofri pra caramba, já pequei muito, já errei muito, mas está na hora de eu mudar de vida, eu quero renascer, me salva. Você só precisa fechar o seu olho, da forma que você quiser, e levar o seu pensamento, porque o véu foi rasgado. O Senhor Jesus já morreu, já rasgou esse véu, e Ele deseja que você reconheça Ele como o único suficiente Salvador, porque em João 14,6 Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim. Tá? Fica aí esse recado, e que o Espírito Santo te abrace, e que te conforte. Uma boa noite e Deus